O objetivo dessa aula é a gente entender como encontrar o valor dos ângulos notáveis. Título da aula aqui, ó, ângulos notáveis. Então vamos lá. Com a finalidade de auxiliar no estudo da trigonometria, veremos agora como obter o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Esses ângulos são denominados ângulos notáveis, pois costumam aparecer com frequência no estudo da trigonometria. Então, esses ângulos 30, 45 e 60, a gente chama eles de ângulos notáveis. Esses ângulos são os ângulos mais comuns de aparecer em provas externas, né, concursos, Enem, né, vestibulares. Em geral, os exercícios de trigonometria aparecem mais estes ângulos. Em geral, né? Claro que pode aparecer outros, mas em geral aparece mais estes. E estes ângulos, o 30, 45 e o 60, é interessante que você tenha eles em mente. É interessante que você saiba o valor deles, tá? Então eu vou ensinar para vocês como que a gente encontra o valor deles. A gente tem aquela tabela, né, dos ângulos notáveis. Depois a gente vai construir a tabela juntos também no próximo vídeo, tá? Mas aqui nesse primeiro vídeo eu vou explicar como que encontra esses valores. Então, para a gente determinar o seno, cosseno e a tangente de 45, eu vou começar primeiro com o 45, tá? A gente vai considerar o quadrado ABCD a seguir. Então a gente vai considerar esse quadrado aqui, ó, é o quadrado ABCD. Se você dividir esse quadrado no meio, você vai ter a diagonal aqui, né? Dividir no meio pela diagonal. O segmento AC aqui vai ser a diagonal. E aí, se você esquecer esse triângulo aqui de cima, ó, e só pensar nesse triângulo daqui de baixo, você vai ter um triângulo retângulo, certo? E vai ser o triângulo isósceles, né? Ó, é um triângulo retângulo isósceles, que os ângulos internos aqui, ó, esse mede 45, esse também mede 45. E aqui 45 com 45 vai dar 90 com mais 90, 180, né? Que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, retângulo, né? Tem 180 graus, certo? E aí, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai ter o seguinte. Se você se lembrar do teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto. Então, a hipotenusa é esse segmento AC aqui, que a gente não sabe o valor dele. Então, eu vou copiar o AC. Tá vendo? O AC ao quadrado eu vou copiar. Os outros catetos, né, ó, é o cateto AB e o BC aqui, tá? O AB e o BC ambos elevado ao quadrado. Aí, o segmento AB, que é um dos catetos, ele mede A, então A ao quadrado. E o outro cateto, que é o segmento BC, ó, que é esse segmento aqui, também mede A, então A ao quadrado também. Então, o segmento AC elevado ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a 2 vezes o A. Porque, ó, 2 vezes o A ao quadrado. Por quê? A ao quadrado mais A ao quadrado dá 2A ao quadrado. Então, o segmento AC elevado ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. Aí você passa esse quadrado aqui, ó, para o lado de cá como sendo a raiz quadrada. Então, o segmento AC é igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. Aí eu até fiz aqui, ó, quando a gente tem o produto dentro de uma raiz, você escreve como sendo o produto das raízes. Então a raiz vai ser raiz de 2 vezes a raiz de A elevado ao quadrado. Aí você simplifica o índice da raiz com o expoente do A ao quadrado, vai ficar raiz de 2 vezes A. E aí é interessante você deixar sempre a parte literal na frente. Então, A raiz de 2. Bom, então o segmento AC aqui, que é o segmento da hipotenusa, ele vale A raiz de 2. Então eu vou colocar aqui, ó, A raiz de 2. É o valor aí que a gente descobriu. Então, considerando o triângulo ABC, né, que é o triângulo formado aqui, ó, o triângulo retângulo ABC, a gente vai ter o seguinte. Seno de 45. O 45 está aqui. Como que a gente calcula o seno de um ângulo?
A gente faz o cateto oposto, ó, que é o segmento AB que vale A, dividido pela hipotenusa, que é o segmento AC que vale A raiz de 2. Então, o segmento AB, que é o cateto oposto, né, que vale A, ó, e a hipotenusa que vale A raiz de 2. Então, fica A dividido por A raiz de 2. Eu posso simplificar este A com este A e vai me dar 1 sobre a raiz de 2, né? Lembrando que aqui em cima, quando eu simplifico esse A com esse A, aqui em cima sobra 1, né? Então, 1 dividido pela raiz de 2 aqui, que simplificou com A, certo? Vou até pegar aqui a caneta preta, né, ó, para marcar mesmo a simplificação, ó. A gente simplifica aí aqui em cima sobra 1 dividido pela raiz de 2. Não é interessante que a gente deixe raiz de 2 no denominador, então você racionaliza, que é multiplicar pelo valor da raiz aqui, raiz de 2 dividido por raiz de 2. Multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, uma vez raiz de 2 que dá raiz de 2, denominador com denominador, raiz de 2 vezes raiz de 2 que vai dar a raiz de 4. Raiz de 2 deixa, porque não tem exato, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o seno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45. Como que a gente faz para calcular o cosseno de um ângulo? A gente pega o cateto adjacente a esse ângulo, né, ó, que em relação ao 45 graus, aqui é o cateto adjacente, né? A gente pega o cateto adjacente e divide pela hipotenusa, né, ó, que vale A raiz de 2. Então vai dar a mesma coisa, né, ó, A dividido por A raiz de 2. Aí você faz a mesma conta que a gente fez aqui em cima, né, ó, vai simplificar esse A com esse A, aí vai sobrar 1 aqui, 1 dividido por raiz de 2, dá 1 raiz de 2. Aí você racionaliza e vai dar raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Então, o cosseno de 45, ó, também é raiz de 2 sobre 2. E aqui a gente já vê que é um ângulo complementar, né? A gente diz que o seno de 45 e o cosseno de 45 são complementares. Tangente. Como que a gente calcula a tangente desse ângulo? A tangente é o cateto oposto, né, ó, que é esse daqui, se a caneta colaborar, né, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é A dividido por A. A dividido por A dá 1. Então, a tangente de 45 vale 1, ok? Bom, agora vamos considerar outro triângulo, né? Aqui, ó, a gente já descobriu, né? Agora a gente já sabe aí o seno, o cosseno e a tangente de 45, tá? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 também, e a tangente de 45 vale 1. Agora, consideremos o triângulo equilátero ABC a seguir. Então, tá aqui o triângulo equilátero. Bom, no triângulo equilátero, a gente tem aqui, né, os lados deles são iguais, né? Então, quando você divide ele ao meio, aqui fica A dividido por 2 e aqui A dividido por 2, né? Porque no triângulo equilátero, aqui vale A e aqui vale A. O segmento inteiro vale A. Então, como a gente cortou ele no meio, né? Então, dividiu esse segmento no meio. Aí aqui fica A sobre 2, certo? Então, olhando para esse triângulo aqui, ó, que tem os ângulos, ó, esse triângulo aqui, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras também. Então, o teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto, ó, que é o segmento AB. Então, AB ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos aqui, ó? O segmento AD é um cateto, ó, que é a altura aqui do triângulo, o segmento AD, e o BD, que é esse outro segmento aqui, também é um dos catetos. A hipotenusa, a gente sabe que vale A, ó, a hipotenusa vale A. Então, A elevado ao quadrado da fórmula do teorema de Pitágoras. O outro cateto aqui, ó, é o AD, que é essa altura que eu não sei. Então, eu copio o AD elevado ao quadrado. Mais o outro cateto, que é o A sobre 2. E eu elevo também ali ao quadrado, certo? Aí o que eu fiz, ó? Eu passo esse A ao quadrado para cá e o AD para o lado de cá.
Aí na hora que você passa, né, isso aqui fica negativo. Aí você ia multiplicar tudo por menos 1 e aí vai ficar trocado só o sinal aí do meio, né? Para ficar mais fácil, inverte e troca o sinal aqui do meio, né? Passa o AD para cá, o A ao quadrado para cá e troca o sinal ali, para não ter que perder o tempo aí para fazer a distributiva. Então ficou AD ao quadrado igual a ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Então aqui a gente tem que tirar o mínimo, né? Tem que tirar o mínimo. O mínimo múltiplo comum entre 1 que tem aqui embaixo, né, neutro do A, e esse 4, dá 4. Né, ó, vou até colocar aqui, porque às vezes a gente fica falando isso, aí a pessoa não entende nada, né, ó. Isso aqui. Escreve tudo em forma de fração. Aqui embaixo tem 1. Aí o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é o próprio 4. Aí você faz 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes A ao quadrado dá 4A ao quadrado. 4 vezes 4 dá 1. 1 vezes A ao quadrado dá A ao quadrado. E aí você considera o sinal que estava lá. Como é menos, continua menos. Então, 4A ao quadrado menos A ao quadrado dá 3A ao quadrado sobre 4. E aí, ó, esse quadrado aqui, você extrai a raiz quadrada em ambos os lados, né? Aí isso aqui é uma raiz quadrada, tem o índice 2. Então, cancela esse índice com esse quadrado, sobra só o AD. Então, AD é igual a raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4. Aqui, ó, a gente tem um produto e um quociente. Então, você calcula separada a raiz quadrada de todos. Raiz quadrada de 3 não é exata, então você copia. Raiz quadrada de A ao quadrado, ó, a gente resolveu aqui, que deu A. Então, tá aqui o A. E a raiz quadrada de 4 é 2. E aí, como eu falei aqui, né, é interessante a gente colocar sempre a parte literal na frente. Então, o segmento AD, que é a altura aqui, ó, que é o outro cateto, vale A raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, agora, em relação ao ângulo de 30 graus, né, agora a gente tem que ver o ângulo de 30. A gente já viu o de 45, agora a gente vai ver o de 30. Então, em relação ao ângulo de 30 graus, como que a gente calcula o seno de 30? O 30 está ali. O seno é o cateto oposto, né, ó, que é o segmento BD, que vale A sobre 2, dividido pela hipotenusa, que vale A. Então, vai ficar A sobre 2 dividido por A. Aqui é uma divisão de fração, você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui estava A dividido por 1, né, porque escreve o A em forma de fração, A dividido por 1. Vai ficar 1 dividido por A no inverso. Aí você pode simplificar aqui, né, ó. Simplifica... Deixa eu escrever aqui, né, ó, em forma de fração aqui no 1. E aí você simplifica esse A com esse A, sobra 1 sobre 2, certo? Como que a gente acha o cosseno de 30? O cosseno de 30 é o cateto adjacente, ó, que é a altura aqui que a gente descobriu, que vale A raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que vale A. Então vai ficar A raiz de 3 sobre 2, dividido por A. E aí é divisão de fração. Então você considera a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Ó, aqui é A sobre 1, o inverso 1 sobre A. Então, você pode simplificar também, né? Você pode simplificar. Na hora que você faz a multiplicação aqui, ó, A raiz de 3 vezes 1 dá A raiz de 3. 2 vezes A dá 2A. Aí você simplifica esse A com esse A e vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aqui, né, que eu esqueci de falar, o seno de 30 é 1 sobre 2. E a tangente agora? Como que a gente acha a tangente de um ângulo? A gente faz o cateto oposto, né, em relação ao 30, é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é a altura aqui. Então vai ser A raiz de 2, né, ó, que é o cateto oposto ao 30, ó, o cateto oposto ao 30 é A raiz de 2, e o cateto adjacente é essa altura aqui, que vale A raiz de 3 sobre 2. Então, A sobre 2 dividido por A raiz de 3 sobre 2. Pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí também dá para a gente fazer a simplificação, né? Ó, você simplifica esse A com esse A e pode simplificar este 2 com este 2. E aí aqui em cima não pode ficar sem nada, né? Então fica o 1.
1 dividido pelo que está aqui, que é a raiz de 3, ó. 1 dividido por raiz de 3. Aí não é interessante ter uma raiz de 3 no denominador. Então você racionaliza. Da raiz, tem que multiplicar por raiz de 3 dividido por raiz de 3, né? Que é o valor que está aqui da raiz. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 3 não é exata, então você copia. Raiz de 9 é 3. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Certo? Agora, o que a gente falta? Falta o com 60, né? A gente já viu aqui o 45. Acabamos de ver os valores do seno, cosseno e tangente de 30, né? Ó, o seno de 30 é meio, que é 1 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Agora falta quem? O 60. Você poderia continuar aqui, né, vendo lá, por exemplo, o seno de 60. O seno de 60, agora você ia olhar para esse ângulo. A gente calcula o seno de um ângulo fazendo como? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então você ia dividir a raiz de 3 sobre 2 dividido por a. Ia fazer lá a multiplicação. Mas eu vou fazer de um outro jeito. A gente vai utilizar aquela relação que a gente viu do ângulo, dos ângulos complementares. Então, ó, o seno de 60, ele é igual ao cosseno de 90 graus menos o valor do ângulo que a gente tem, que é 60. Então, 90 menos 60 dá 30. Então, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, ó. É o que a gente acabou de descobrir aqui. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60. O cosseno de 60 é igual ao seno de 90 menos o ângulo que a gente tem, que é 60. Então, 90 menos 60 dá 30. Então, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Quanto que vale o seno de 30? A gente acabou de descobrir aqui, ó, 1 sobre 2. Então, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. E a tangente, ó, a tangente de 60, a gente viu que a tangente é seno sobre cosseno. Então, você divide pelo seno do ângulo que você quer e o cosseno do ângulo que você quer, que no caso é o 60. Então, seno de 60 é o que a gente descobriu aqui em cima, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 também, ó, né? Cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que vale meio. Então, tá ali, ó, meio. E aí, isso aqui é uma divisão de fração. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Raiz de 3 é raiz de 3 sobre 2, né? Vezes 2 sobre 1. Aí aqui esse 2 sobre 1 dá para você dividir. 2 dividido por 1 dá 2. Vai ficar a raiz de 3 sobre 2 vezes 2. E aí você faz o quê? Ó? O bom e velho corte. Você simplifica esse 2 com este 2 aqui e sobra só raiz de 3. Certo? Então a gente vai ter que a tangente de 60 é igual a raiz quadrada de 3. Ok? No próximo vídeo a gente vai fazer a tabela, vou fazer a tabela junto com vocês. E aí a gente já vai entrar nos exemplos, tá? Dos ângulos notáveis e de tudo que a gente viu até aqui.